Olá, sejam bem-vindos ao nosso módulo de Anatomia e Fisiologia 1, né? Sou a professora Shirley Barros. Hoje nós vamos dar início à nossa revisão. Claro que você que está esperando aí a PV1, então vamos lá, pode vir, pode estudar junto com a gente. Nós vamos estar fazendo aquela revisão específica com os pontos importantes que vão estar lá na sua prova, tá bom? Então vamos ver. Olha, a nossa revisão PV1, ela já começa aí pelo tópico 1.1. Já vamos falar sobre a definição de anatomia, que tá lá, encontra-se na página 0809 da tua apostila, lá no teu material. Então, tu pode também ir lá, dar uma verificada, dar uma acompanhada, né, para tu poder desenvolver a prova. Que aí a gente vai sanando todas as dúvidas que você precisa saber, tá? Então, dentro dessa definição, né, desse tópico 1.1, dentro dessa definição de anatomia, o que a gente tem? O que a gente pode dizer, né? Elas são duas áreas, a área da ciência, que é a anatomia e a fisiologia, e cada uma delas vai falar de forma diferente. Cada uma delas vai fazer de forma diferente, né? Mas elas fornecem os fundamentos para a compreensão das partes do corpo e sua função. Então, elas vão andar juntas, porque a anatomia em si, ela estuda a parte do corpo individual, né? Mas a fisiologia, ela vai estudar suas funções, então ela vai ter essa divisão. Quando a gente fala de anatomia, estudando as partes do corpo. Quando eu falo da fisiologia, eu estou estudando a função daquela estrutura, o que aquela estrutura faz, qual é a obrigação dela, né? E todas precisam trabalhar de forma em conjunto, harmonicamente, tá bom? Vamos continuar? Então, a anatomia, essa palavra anatomia, ela vem do grego, ana, né? Do alto a baixo. Eitome, que são os cortes. E é basicamente o estudo das estruturas e das relações entre as estruturas. Então, quando eu falo o estudo das estruturas, eu estou falando de uma estrutura, de um órgão, né? Ou sendo ele isoladamente. Mas quando eu falo das suas relações, eu estou falando para você, eu estou te contando da interligação de uma estrutura com a outra. Porque nós vamos ter estruturas que vão trabalhar só, outras que vão trabalhar de forma em conjunto, tá? Vamos continuar mais um pouquinho. Então, a anatomia, ela foi aí inicialmente, né, estudada por dissecações, né, separações, secções, né, cortar. Ela fazia essa parte. Então, ela vem lá há anos, né, de anos atrás, que já se faziam os estudos da parte anatômica e se deu esse nome aí, anatomia. A individualização das estruturas anatômicas do corpo para estudar as suas relações, é aquilo que eu falei para você. Ela vai estudar as partes individuais, mas também ela estuda a parte em conjunto, ela estuda harmonicamente as suas relações entre uma estrutura e outra. Vamos dizer, o pé, ele precisa se articular, que a gente fala articulação tibio-társia, com a tíbia e o tarso, né? Então, a gente tem essa articulação aí sendo trabalhada, então ela não vai trabalhar isoladamente, né? A mão, ela precisa de se articular, articula-se com o punho, com o antebraço, então a gente vai ter essa articulação entre estruturas, mas elas podem ser estruturas estudadas de forma assim, isoladamente, tá? Enquanto a anatomia lidar com as estruturas do corpo, a fisiologia é a ciência que estuda as funções do corpo, como partes do corpo que funcionam. Então, pensa bem, a gente vai dizer que a anatomia estuda as estruturas, porém, a parte que estuda o funcionamento dessa estrutura, a gente vai chamar de fisiologia. Então, tá bem dividido, bem explicado para você. Quem vai falar isso pra gente é a tutora Derix, 2019, lá na página 2, tá? No livro de tutora Derix. Então, tem todo o embasamento. Ninguém tirou isso da cabeça e colocou aí, não. Nós temos todo um embasamento de apostila para você, né? Referências de livros.
Então, ainda atualmente, são inúmeras as técnicas de imagens também que contribuem para o avanço do conhecimento anatômico. Se a gente pensar para a área do diagnóstico aí, milhões de imagens que vão nos ajudar a contribuir dentro desse estudo, tá? Então, a gente já teve uma evolução. Antes só podia estudar se tivéssemos que cortar o cadáver, fazer necrópsia, né? Tinha que usar as peças de cadáveres, né, para poder olhar e ver anatomicamente. Hoje se estuda através de imagens também. Então, se evoluiu muito isso daí, dentro do mundo da anatomia. Descrevemos e comparamos algumas técnicas de imagens comuns. Quem fala isso, né? Tutora Derrickson, 2019, página 2. Então, nós temos imagens que elas são comuns, parecidas, né? A gente pode dizer, mas tem suas diferenças propriamente ditas, tá? Existe uma relação muito próxima entre estrutura e função. Porque quando eu falo de estrutura, eu estou falando da peça, da peça anatômica. Quando eu falo de função, eu estou falando do seu funcionalismo. Como que ela está fazendo? Como que ela está trabalhando? Como que ela está se articulando com outra estrutura? Então, nós temos essa correlação entre a estrutura e a sua função. Elas nunca vão andar só, elas sempre vão estar de forma acompanhadas. Aí a gente aprenderá o corpo humano, né, estudando simultaneamente a sua anatomia e a sua fisiologia. Então, o corpo humano, ele nunca vai estar só. Eu vou estudar só o corpo. Não, eu preciso estudar ele, mas acompanhado de sua função, né? Por que ele faz, o que acontece, isso daí vocês vão ver no decorrer do curso. A estrutura de uma parte do corpo frequentemente reflete as suas funções. Então, cada estrutura vai refletir na sua função. Vamos dizer, as pernas. As pernas, elas têm a função de sustentar, de locomover. E os rins, drenar, filtrar, né? Então, a bexiga, armazenar líquidos. Então, cada estrutura dessa, cada parte anatômica dessa, vai fazer a sua função específica em desenvolver, né, aquilo que se compete. Os ossos do crânio estão, olha, só um exemplo, né? Estão conectados firmemente de modo a formar um invúnculo rígido que protege o encéfalo. Então, os ossos do crânio, ele tem a sua função. Qual é a sua função? Proteger o encéfalo. Aí fala, prof, e o encéfalo? O encéfalo trabalha de forma que a gente possa ter resposta, né? Nosso encéfalo, ele trabalha para responder aos movimentos, a gente pode dizer dessa forma, ao externo e ao interno do nosso corpo. Então, e ele recebe as calotas cranianas, o nosso crânio, ele serve como forma de proteção, porque senão o nosso encéfalo estaria exposto e no local onde tem sol, se pegasse um sol, torraria tudo, ninguém sobreviveria, né? Então, nós temos essa proteção. Então, eles estão aí trabalhando em conjunto, eles estão no mesmo lugar, tudo na cabeça, mas trabalhando e de forma harmônica e em conjunto, cada um com a sua função. Outro exemplo que nós temos, os dedos das mãos, estão conectados de modo mais frouxos, né, de mais soltinhos, porque eu preciso fazer o quê? Locomover, né, para possibilitar esses vários movimentos. Eles estão interligados, porém eles não estão de forma isolada, eles trabalham em conjunto, né? Parede dos alvéolos pulmonares, quando eu penso no pulmão, né, são muito finas, mas possibilitam, qual é a ideia dessas paredes ser muito fina, né, de ter essa espessura, esse calibre fino? É a passagem do oxigênio, né, sendo inalada aí pelo sangue. Então, a gente pode dizer que os alvéolos pulmonares têm calibre muito finos para facilitar esse oxigênio, né, a trocas gasosas que vão para o sangue. Então, a gente não trabalha de forma isolada, tá? Eu espero que vocês tenham entendido o tópico 1.1. Vamos avançar e nós vamos agora para o tópico, né, 2.1, parte de uma célula. Isso vai estar lá na sua página 14 e 15, tá bom? Da sua apostila. Então, vamos lá? O que a gente tem como parte de uma célula? Então, a gente define que a célula ela é a menor porção de uma matéria, né, viva de um corpo humano. Então, a célula ela é a menor porção.
podendo ser vista somente em microscópio. Então, uma célula onde a gente olha e tem vários componentes, que tem várias estruturas, ela só pode ser vista em microscópio. E ainda mais, ela é considerada aí a menor porção de uma matéria. Então, olha só, a célula, só o nome que a gente tem a ideia que é uma coisa grande, mas é uma coisa minúscula. A gente não consegue nem olhar e ver a olhos nus, né? A célula possui unidades estruturais e funcionais. Estruturais, porque são cada pecinha daquela que está dentro da célula, como você pode ver aqui. Cada pecinha dessa é chamada de estrutura. Funcional, porque cada uma delas vai desenvolver a sua função específica dentro da célula, tá? Tranquilo? Olha só, e o corpo em si, ele é constituído aproximadamente por 10 milhões de células. Então, teu corpo, para estar aí inteiro, em pé, andando, caminhando, né? As tuas células têm mais de 10 milhões de células. Todas elas contêm informações genéticas, né, necessárias para a função vital do nosso organismo. Então, para que tu esteja em pé, as tuas células, elas têm que estar funcionando, né? Elas têm funções vitais. Senão, a hora que as células morrem, o indivíduo vai junto, tá? Então, eles precisam, ou se elas adoecem, vamos dizer, a célula do fígado adoeceu, elas adoeceram ao ponto de falecer um pedaço. Então, precisa se fazer aí cirurgia, né? Tratar essa região. Então, as células, elas têm uma função chamada de função vital dentro do nosso organismo, tá? Quem fala isso pra gente é Santos 2014, lá na página 11. Então, olha só, quando nós falamos de células, nós já vamos começar a desmembrar. E agora nós vamos para uma parte muito interessante que é chamada de membrana plasmática. Essa membrana plasmática, ela é uma superfície, ela é externa da célula, ela que recobre ao redor da célula. Ela é flexível, né? Ela tem flexibilidade, porque a célula ela vai se movimentando, ela vai se ajustando, né? Se adaptando aonde ela está, tá? Então, a membrana plasmática forma a superfície externa, toda a região externa da célula. Flexível, ela também é de forma flexível, tá? Então, vamos lá. O que acontece com essa membrana? Ela separa o ambiente interno da célula do ambiente externo da célula. Então, ela faz uma divisão, ela faz uma separação. Lembram-se lá, quando a gente teve aquela aula. Ela também vai fazer um processo seletivo, que ela permite que quem entra, quem sai dentro da célula. Porque senão seria tudo muito espalhado. Então, ela tem essa membrana, chamada de membrana plasmática, para fazer a divisão. O objetivo dessa membrana é fazer a divisão do meio interno para o meio externo. Então, não é bagunçado. E aí só entra quem ela permite e também só sai quem ela permite da célula, tá? Ela é uma barreira seletiva que regula o fluxo de material para dentro da célula e para fora da célula também. Olha aí, ela permite quem entra e quem sai. Então, ela que faz a seleção. Então, ela vai ser essa barreira que está permitindo quem entra e quem sai da nossa célula, quem está fazendo essa transição aí de nutrientes, proteínas, né? Então, não entra qualquer coisa na tua célula, só entra se realmente essa membrana permitir. Então, por isso ela é chamada de barreira e até barreira seletiva, porque ela faz essa seleção de quem entra e de quem sai. Essa seletividade ajuda a estabelecer e a manter um ambiente adequado para a atividade celular normal. Porque imagina, se entra muito sódio ou muito potássio dentro da célula, ou a célula fica muito inchada ou ela desidrata. Então, ela permite isso, ela faz essa seletividade para que essa célula trabalhe harmonicamente, para que ela desenvolva suas atividades normais, né? Porque a célula também ela fica doente, a célula também ela incha, ela desidrata,
né? Ela tem seus problemas, tá bom? Vamos lá pensar nessa membrana plasmática? Também é essencial na comunicação entre as células e o seu meio externo. Então, essa comunicação entre células para células e entre esse meio externo, quem faz isso é a membrana plasmática, tá? Quem vai falar isso pra gente, ou quem vai nos dar como ponto de referência, é a tutora Derrickson 2019, da página 60. Bom, vamos lá? Vamos falar de outra pessoa, essa pessoa chamada citoplasma, né? O citoplasma consiste em todo o conteúdo celular, entre a membrana plasmática e o núcleo. Então, o citoplasma, ele está aqui dentro fazendo todo esse envoltório, né? Envolvendo isso, né? Ele consiste nesse conteúdo celular. Então, ele é como se fosse algo meio que gelatinoso, né? E está lá fazendo, tomando esse espaço, que a gente pode dizer, entre a membrana e o núcleo. Ele está fazendo essa separação. Esse compartimento tem dois componentes. Olha, dentro desse compartimento, a gente pode dizer que existem dois componentes, que são o citosol e organelas. Quando nós falamos de organela, nós estamos falando de estruturas pequenininhas. Quando eu falo de citosol, eu estou falando da parte gelatinosa, de uma parte mais líquida, né, que está dentro aí da nossa célula, tá? Fazendo esse... Olha só, o citosol é a parte líquida do citoplasma, como eu falei, aquela parte gelatinosa, chamado de líquido intracelular. Intracelular porque ele está dentro da célula, está no meio interno da célula, né? Ele contém água, soluto, dissolvidos, né? E partículas em suspensão. Então, ele tem a sua própria substância, sua própria composição aí para fazer suas funções. Já no citosol, encontra-se vários tipos diferentes de organelas, tá bom? Então, aí dentro a gente vai ter as organelas que vão estar de forma distribuídas aí dentro desse mundo da célula, tá? Cada tipo de organela tem um formato, característica e função específicos. A gente tem organelas mitocôndrias, nós temos ribossomos, nós temos aí várias organelas distribuídas dentro da nossa célula, tá? O núcleo, ele é considerado uma organela, né? Que abriga a maior parte do DNA de uma célula. Então, o núcleo também é considerado uma organela. E internamente no seu núcleo, a gente encontra o DNA. Informações hereditárias e informações específicas de um indivíduo, de uma pessoa, tá? Ainda, né, na parte 2.2, desculpa. Volta. Na parte 2.2, né? O núcleo é uma organela. No núcleo, cada cromossomo, né, é uma única molécula de DNA associada a várias proteínas. Então, no núcleo a gente tem os cromossomos e os cromossomos, eles possuem uma única molécula de DNA. E elas estão associadas a cada proteína. As proteínas que estão lá envolvidas dentro do seu núcleo, tá? O núcleo. Como é que eu posso dizer que esse núcleo, o que acontece com ele, como ele se divide, né? Nós já começamos a falar que ele se divide tem três divisões. A carioteca, a cariolinfa e a cromatina. Já são divisões específicas do nosso núcleo. A carioteca, estrutura que envolve o núcleo, o conteúdo nuclear. Então, a carioteca, ela vai estar ali como uma forma de proteção, envolvendo todo o conteúdo nuclear. A cariolinfa, ela é uma massa incolor constituída de água e proteína, que está lá
no interno, né, desse núcleo. Está aqui no núcleo internamente, tá? A cromatina está dentro, né? Ele é um material genético, ele contém todas as informações do DNA de um indivíduo. É encontrado aí nessa cromatina. Então, quando a gente fala de núcleo, eu tenho que entender que esse núcleo, ele se divide em 3. Carioteca, cariolinfa e cromatina, tá? Vamos lá. Vamos passar mais um pouquinho? Aí nós temos o tópico 2.2, chamado de membrana plasmática, da página 16 à página 18. Então, vamos continuar. O que vamos falar da membrana? Barreira flexível, porém resistente, que envolve o citoplasma de uma célula. Membrana plasmática. Reforçando aí. Ela é descrita de modo adequado utilizando o modelo estrutural, chamado de mosaico de fluido. Então, essa membrana, a gente pode dizer que ela é chamada de mosaico de fluido, tá? Vamos lá. De acordo com esse modelo organizado, a organização de moléculas da membrana plasmática assemelha-se a um mar, continuamente em movimento de lipídios e fluidos, né? Então, a gente pode dizer que essa membrana que reveste essa estrutura, ela é toda dividida, ela tem todo um movimento, né? Ela tem todo um fluido e por lipídios, e ela está lá, né, para dar essa delimitação, e nela contém proteínas, nela contém substâncias, e ela está, como diz, por ela ser maleável, ela é considerada, ela é semelhante, né, a um mar, porque o mar tem sua onda, então ele não para. Assim é a membrana plasmática, tá? A estrutura básica da membrana plasmática nós temos uma bicamada lipídica, 2 camadas sequenciais compostas por 3 tipos de moléculas. A gente pode dizer das 3 moléculas fosfolipídios, colesterol e glicolipídios. São as 3 proteínas que compõem aí essa camada, né? Essa camada essencial da membrana plasmática, tá? Função dessa membrana. Ela tem a função dela, ela trabalha, ela faz sua função específica. Ela funciona como barreira, separando o meio intra do extracelular. Lembra que a gente estava falando ainda há pouco, meio intra do meio extra. Quem faz essa seletividade? A membrana plasmática. Ela controla também o fluxo para dentro e para fora dessa célula. Então, a gente pode dizer que ela está lá só selecionando. Por isso que a gente fala seletividade. Ela só está permitindo. Tu entra, tu sai. Tu não sai, né? E tu não entra. Então, ela fica só fazendo lá a sua seleção, tá? O que mais que a gente tem? Ela ajuda a identificar células para outras células, exemplo, células do sistema imune, né? Então, ela consegue identificar as células do sistema, fazer suas identificações, tá? Participa na sinalização intracelular. Ela vai participar e avisar, olha, células de defesa, aqui tem agentes infecciosos, aí células de defesa vão ser encaminhadas para lá. Então, ela faz a sinalização intracelular. Então, ela também tem esse potencial aí, tá bom? Vamos passar mais um pouquinho? Vamos lá para o nosso tópico? Aguenta aí, que eu sei que tá um pouquinho extenso, mas tá bem legal, tá bom? No tópico 2.3, nós temos o citoplasma. A página 18, 19 e página 20. Então, vamos falar aí do nosso citoplasma. Quem é ele, como é, que tá lá na tua provinha, tá? Quando a gente fala do citoplasma, a gente tem especificamente o citoesqueleto. Quem é o citoesqueleto? Ele é uma rede de filamentos, né? Que ele proteicos. E aí, ele se estende em todo o citosol. Então, ele tá lá. O que ele faz, prof? Ele tá montando a arquitetura da célula, ele tá dando estrutura para essa célula.
ele está todo montado para que a célula não desmonte. Então, ele vai fazer isso. É isso que ele está fazendo. Então, olha só. Ele tem o citoesqueleto 3 filamentos que contribuem para a sua estrutura. São 3 filamentos que a gente pode dizer assim, filamentos principais, né? Senão seria um emaranhado, a gente não conseguiria ver nada, tá? Bem como de estruturas e das outras organelas. Então, ele vai dar sustentação, ele vai dar, né, forma àquela célula, tá bom? Então, o citoesqueleto, né, em ordem crescente de diâmetros, aí nós temos de ordem crescente, nós temos o microfilamento, o filamento intermediário e o microtúbulos. Então, eu tenho microfilamento, filamentos intermediários e o microtúbulos. Cada um deles são túbulos diferentes, mas que têm a sua característica própria ou até mesmo a sua função, tá? Então, os microfilamentos, a gente olha aqueles entrelaçados, eu coloquei aqui a setinha para você começar a identificar os microfilamentos. Ele está dando a sua arquitetura, né, as células. Os intermediários também têm a sua função e os microtúbulos também vão ter a sua função específica. Então, vamos continuar. A função do citoesqueleto. Ele funciona como um molde que ajuda a determinar o formato da célula e a organizar o conteúdo celular. Então, ele está lá organizando o conteúdo, dando formato a essa célula. Ele está trabalhando, ele não é de enfeite. Ele também vai ajudar a movimentar as organelas, porque lembre-se, dentro de uma célula tudo está se movimentando. Então, nada mais importante do que o citoesqueleto para ajudar nessa movimentação, né? Os cromossomos, olha, ele não só ajuda a movimentação das organelas, mas os cromossomos durante a divisão celular e as células inteiras, como os fagocitos. Então, eles vai ter essa ajuda, como se ele fosse funcionar, como se ele fosse dar essa ajuda para a movimentação, tá bom? Quem fala isso pra gente? Tutora Derrickson, 2019, página 76, tá? Vamos falar especificamente do microfilamento? O microfilamento são os elementos mais finos do citoesqueleto. São essas estruturas que se encontram na região superior do citoesqueleto e eles estão de forma todos entrelaçados, né? Eles são compostos pelas proteínas actina e miosina e são mais prevalentes nas extremidades de uma célula, como eu já havia falado, eles estão localizados lá na extremidade da célula, tá? Então, mas eles têm 2 proteínas específicas. Quem são essas proteínas, prof? A actina e a miosina. Eles estão fazendo parte de quem? Lá dos microfilamentos, tá? Da composição dela. Os microfilamentos também têm 2 funções gerais. Qual é a função do microfilamento? Já te perguntou, né? Ajudam a gerar o movimento e fornece sustentação mecânica para a nossa estrutura da nossa célula, tá? O microfilamento, ele fornece a maior sustentação, maior parte da sustentação mecânica, responsável pela força, pelo formato básico de uma célula. Ainda por eles serem mais fininhos, mas eles acabam se tornando em quantidades maior e acabam dando isso, a sustentação mecânica responsável pela força, né, do formato básico da célula. O filamento intermediário, né? Quem é o filamento intermediário? Quem é essa pessoa, né? Se ele é intermediário, é porque ele não é o tão fino e nem o tão grosso. Ele está no meio dos dois, da estrutura, tá? Então, os intermediários são mais grossos que os microfilamentos, porém mais finos que os microtúbulos. Por isso que a gente fala assim, é o filamento intermediário, né? Ficou entre um e outro. E ele é essa pessoinha aqui que tá dando, ele fica no meio da nossa estrutura celular, tá? Olha,
Várias proteínas diferentes podem compor o microfilamento intermediário, que são excepcionalmente fortes, né? Lá, a gente pode dizer que eles estão para dar sustentação realmente, porque eles são extremamente fortes. Ainda que as células se movimentem, senão romperia tudo, né? Então, a gente pode dizer. Eles são encontrados em parte das células sujeita ao estresse mecânico. Então, esse filamento intermediário, ele está para dar sustentação, porque com a célula fazendo seus movimentos, ela tem sim seu estresse mecânico. Então, ele está lá, né, eles são encontrados em parte das células que são sujeitas à parte do estresse mecânico, aonde pode bater uma na outra, né? Então, ele está lá para amortecer esse impacto, tá bom? Elas ajudam a estabilizar o posicionamento das organelas como núcleo e ajudam a ligar as células umas às outras. Então, esse filamento intermediário, ele vai dar estabilidade à célula, às organelas, né? Vai permitir que as organelas não fiquem de qualquer forma e vai ajudar a ligar as células umas às outras. Então, ele vai estar fazendo essa ligação, essa ponte, né, entre uma célula e outra. Quem fala isso pra gente é a tutora Derrickson, 2019, página 77, tá bom? Vamos para os microtúbulos. O que a gente pode falar dos microtúbulos, né? Eles são maiores componentes do citoesqueleto. Olha aqui a setinha. Quem é? É esse aqui que está no meio e você vai observar e perceber que ele vai desde a região inferior da célula, passa pelo meio da célula e vai até a região superior dessa célula, tá? São tubos longos, ocos, não ramificados, eles não possuem ramificações. O que é ramificações, prof? Ele não possui extensão, ele não possui braços, né? Constituído principalmente pela proteína tubulina. Então, ele tem uma proteína específica chamada de tubulina, tá? E ele é longo, oco, ramificado, e eu posso dizer que ele vai do inferior até a região superior da célula, tá? A formação dos microtúbulos começa em uma organela denominada de centrosomo. Então, ele origina lá do centrosomo e vai se estendendo até a parte superior aí da nossa célula, tá? Os microtúbulos, eles crescem para fora do centrosomo em direção à periferia da célula, a direção à saída dessa célula. Então, ele vai fazer isso, tá? Eles ajudam a determinar o formato da célula. Se vocês prestarem bem atenção, todos esses que nós estamos falando estão dando arquitetura, eles estão dando formato à nossa célula, tá? Eles também agem no movimento das organelas, como as vesículas secretórias. Então, ele também vai ajudar nesse movimento, fazendo a movimentação das nossas organelas, tá bom? Quando a gente fala de arquitetura, de característica das células, eu quero que você entenda que o formato das células do fígado não é o mesmo formato das células dos rins ou das células do estômago. Por isso que ela vai dando essa arquitetura e esse modelo, essa modelagem, né? O citoesqueleto vai dando essa modelagem de estrutura celular, tá? Dos cromossomos durante a divisão celular e de projeção celular, especializada como os cílios e os flagelos. Olha só, os microtúbulos, eles vão dar origem aos cílios e aos flagelos. Então, a gente já tem aí de onde que sai, de onde que nasce, tá? Ele vem do centrosomo para a periferia, para fora da célula, e eles também dão origem a cílios e flagelos. Quem vai dizer isso pra gente, querido, é a tutora Derrickson, 2019, da página 77, tá? Aí vamos entrar um pouquinho nos cílios, vamos entender os cílios e os flagelos, porque eles também estão lá, tá? Então, quando eu falo de cílios,
os microtúbulos são os componentes denominantes dos cílios. Lembra que vai originar esses cílios e flagelos lá dos microtúbulos, né? Aí eles vão ser originados de lá, tá? Então, dos cílios e flagelos são projeções móveis da superfície celular. Então, essa projeção, ele vai até fora da célula e aí ele vai estar se movimentando. Claro que o flagelo se movimenta de uma forma, os cílios se movimentam de outra forma, mas eles vão estar de forma em movimentação, tá? Os cílios são projeções semelhantes a pelos, né? Curtos e numerosos. Não se estendem a partir da superfície celular. Então, os cílios, eles são curtos e numerosos. E eles não se estendem a partir de uma superfície celular. Então, é mais interno, tá? Quem fala isso pra gente? Tutora Derrickson, 2019, página 78. Os cílios apresentam um padrão de batimento semelhante a uma remada. Então, ele fica lá se movimentando o tempo inteiro, né? Fazendo esse movimento de remada. Então, ele fica o tempo inteiro extremamente agitado, né? São relativamente rígidos durante o movimento, né? De potência, o remo impedindo a água. Então, ele vai ficar... Imagina a água querendo passar e você com o remo, né? Tentando impedir a passada dessa água. Então, fica essa ideia pra gente, né? Do movimento dos cílios, tá? Mas é flexível durante o movimento de recuperação. Tem um momento que ele precisa se recuperar, né? Então, ele acaba relaxando, fica um pouco mais flexível, tá bom? O remo se movendo para cima da água. Nesse momento que ele faz o movimento contrário, né? Que é o remo movimentando para cima da água. É um movimento de relaxamento, é o momento que ele fica mais flexível, tá? Preparando-se para uma nova remada. Então, ele começa tudo de novo, vai ficar rígido, né, para continuar o movimento. Os cílios. A movimentação coordenada de muitos cílios na superfície da célula promove um movimento contínuo de líquido ao longo da superfície celular. Então, ele é responsável, esses cílios, por movimentar o líquido na superfície celular. Aquela movimentação que faz da célula, quem tem a responsabilidade por ela é o nosso cílios. Então, a gente já sabe que as nossas células são cheias de cílios, porque elas estão se movimentando. Muitas células do sistema respiratório, por exemplo, têm centenas de cílios que ajudam a remover partículas estranhas retidas no muco, né, para fora dos pulmões. Então, aquele momento que a pessoa tosse, né, que é aquela tosse produtiva, aí acaba escarrando, botando catarro, produção, esses cílios internamente estão ajudando a expulsar essa mucosa, né? Essa substância que foi produzida pelos pulmões. Quem vai dizer isso pra gente, queridos? É a tutora Derrickson, 2019, página 79, tá? Vamos falar um pouquinho dos flagelos? Quem são os flagelos, né? Ele tem estruturas semelhantes, semelhantes aos cílios, mas são normalmente mais longos. Então, ele é semelhante aos cílios, mas ele é mais longo. E ele também vai ter movimentação diferente, tá? O flagelo gera movimentação para frente. Então, ele vai fazendo o tipo ondinha, ele vai para frente, né? Ao longo do seu eixo, por balançar-se rapidamente em um padrão semelhante a uma onda. Então, ele vai se impulsionando, para frente. Então, a gente tem uma grande diferença aí dos cílios para os flagelos, tá? Olha, o único exemplo de flagelo que nós temos, né, é o ser humano, né, e a cauda de um espermatozoide, que impulsiona o espermatozoide em direção ao ovocito, na tuba uterina. Então, a gente tem essa grande diferença, né? Os flagelos, eles vão se movimentar de forma que eles vão impulsionando, né, a célula, tá? Quem fala isso pra gente é a tutora Derrickson, 2019, página 79. Função dos cílios e dos flagelos. Eles vão ter sua função específica, eles vão trabalhar de forma harmônica junto, mas cada um faz a sua função.
Os cílios movimentam os líquidos ao longo da superfície celular. Então, a gente vai ter movimentação de líquido e quem é responsável pela essa movimentação são os cílios. O flagelo move a célula inteira, porque o flagelo ele vai fazendo aquele movimento de impulsionar, tá? Quem vai falar isso pra gente? Doutora Derrickson, 2019, da página 79, tá? Então, vamos lá. 2.4, vamos falar do núcleo? O núcleo está lá na nossa página 23, 24 do nosso material, tá bom? Vamos lá. O núcleo. Núcleo é toda essa estruturinha vermelhinha aqui, tá? É uma estrutura com formato esférico, se é esférico é redondo ou oval. Em geral, essas características mais proeminentes de uma célula, tá? Então, ele tem característica única, ele tem característica própria, né, dentro de uma célula, tá? A maioria das células tem um único núcleo, embora algumas, como os eritrócitos maduros, não tenham nenhum. Então, a gente vai ter estrutura, né, na célula do nosso corpo que não vão ter núcleo, tá? Então, a gente vai pensando nisso. Ao contrário das células musculares, esqueléticas e de alguns outros tipos de células, tem múltiplos núcleos. Então, vamos ter células que não têm nenhum núcleo, mas também nós vamos ter células que possuem múltiplos núcleos, tá? Quem vai falar isso pra gente é a doutora Derrickson, página 19. Doutora Derrickson, 2019, página 86. E ele também possui, esse núcleo, uma membrana de dupla camada, né? Chamada de membrana nuclear. Ele vai separar o quê? O núcleo do citoplasma. Então, em volta desse núcleo, eu tenho uma membrana. Só que essa membrana não é chamada de membrana plasmática, como nós vimos ainda há pouco. Ela é chamada de membrana nuclear. E ela faz uma volta sobre o núcleo para fazer uma separação do citoplasma do próprio núcleo. Então, ele vai fazer essa diferença. Porque o citoplasma está aqui, é o que está de amarelinho, e em volta do núcleo nós temos uma membrana, chamada de membrana nuclear. Aqui a setinha para você, tá? Ambas as camadas da membrana, que ela tem duas camadas, são bicamadas lipídicas, semelhante à membrana plasmática. Então, ela se assemelha à membrana plasmática, mas ela é chamada de membrana nuclear, porque ela está fazendo a divisão do citoplasma e do núcleo, tá? A camada externa da membrana nuclear é contínua, né? Com o riboxonucleico, né? Rugoso. E a sua estrutura é parecida com ele, tá? Dentro do núcleo, o que a gente encontra lá, né? Um ou mais corpos esféricos. Dentro do núcleo você encontra essas bolinhas aqui, chamadas de corpos esféricos, denominados de nucléolos. E eles funcionam produzindo o ribossomo. Então, esses nucléolos, eles também desaparecem com o tempo, lá no momento de divisão celular, tá? Os nucléolos são o local onde a síntese de RNA e a organização do RNA e das proteínas em subunidades ribossômicas. Então, olha só, no núcleo, dentro do núcleo, ocorre uma síntese, a síntese do RNA e de organização também desse RNA. E também acontece as subunidades de proteínas ribossômicas. É isso que está acontecendo dentro desse núcleo, né? Dentro desses nucléolos, dentro dessas estruturas, tá? Os nucléolos são bastante proeminentes, então eles são bastante visíveis, né? Em células que sintetizam grandes quantidades de proteína. Então, células do fígado, células dos rins que trabalham, que estão lá precisando trabalhar as proteínas, então elas estão sintetizando. Então, eu tenho nessas células tem uma grande quantidade de nucléolos. Os nucléolos se dispersam
e desaparecem durante a divisão celular. E se reorganizam, né, uma vez as novas células, né, tendo um novo formato, tendo uma nova estrutura, tá bom? Quem fala isso? Doutora Derrickson, 2019, na página 86. Função do núcleo. O que a gente tem como função do núcleo? Né? Ele controla a estrutura celular, ele faz o controle dessa estrutura. Ele direciona as atividades celulares, porque cada célula vai trabalhar de sua forma harmônica, em conjunto com outras células, mas como eu havia dito, a célula do fígado, dos rins, e cada um vai trabalhar de sua forma, né? E você pode pensar, tem uma célula do fígado? Não, tem várias células hepáticas, a gente pode dizer, tá? Produz ribossomo nos nucleolos, então ele vai também fazer essa produção, isso daí faz função do nosso núcleo. Então a gente tem essas funções aí distribuídas, são 3 funçõezinhas, né? Uma é controlar as estruturas celulares, a outra é direcionar as atividades celulares e a outra é produzir ribossomos no nucleolo, tá? Eu espero que vocês tenham entendido tudo isso que nós estudamos até esse momento, direcionado às páginas, os tópicos, vão estar de forma desenvolvidos na sua prova e de forma contextualizada. Então, bons estudos e uma boa prova.